Muito bom dia, chamo Paulo Freitas, consultor e agente imobiliário da Mozilla. Neste vídeo de hoje venho demonstrar rapidamente como funciona o crédito bancário e os passos necessários para obter o crédito para a compra da sua primeira casa. Como sabemos, existem vários bancos, todos eles têm métodos diferentes de trabalhar. Para quem entende o processo, todo o banco segue uma regra na seleção de clientes, ou seja, cria um perfil-alvo que o banco gostaria de ter como cliente, onde consta regras e certos critérios a respeitar. Tudo isto de acordo com as diretrizes de cada banco. É aqui que muitas propostas são aceitas ou não, dependendo desses fatores. Dou um exemplo puramente informativo. Uma pessoa que tem um contrato de trabalho com um rendimento de 1000 euros e que esteja efetiva, irá existir bancos que estarão interessados em clientes até esse valor salarial e outros até que por valores abaixo. Outra condicionante importante será a idade, se a pessoa já tem créditos e que irá influenciar muito certamente na aprovação do seu crédito, pois aqui será calculada a sua taxa de esforço com base no seu rendimento e a todos os restantes créditos pendentes, como por exemplo a sua viatura, o seu cartão de crédito, etc. Ora bem, quando recebe uma resposta negativa do seu banco, é sinal que o seu perfil não se enquadra nos requisitos desse banco, principalmente quando a sua taxa de esforço é alta. Mas não pode pensar que todos os bancos irão proceder da mesma maneira. Para submeter uma proposta no banco, existem sempre condições mínimas necessárias para que o banco possa analisar a sua proposta, como por exemplo, tem que ter os seus rendimentos têm que ser contínuos, têm que ser rendimentos declarados, ter prova de residência permanente, ter uma conta bancária em território nacional e não pode ter incidentes no Banco de Portugal por qualquer incumprimento. Além disso, terá que ter os seguintes documentos em mão. Será a cópia do SUBI de cada pessoa, sendo um casal, a cópia do cartão de contribuinte, os 3 últimos recibos de salário, declaração de IRS, com nota de liquidação, comprovativo de morada e residência, poderá ser uma conta da empresa de eletricidade da Madeira, um contrato de trabalho onde demonstra a efetividade, o mapa das responsabilidades do Banco de Portugal, é um documento onde pode obter via site do Banco de Portugal. No fim da página existe um campo, solicitar mapa, coloca o NIF e senha do Portal das Finanças. Após isso, poderá descarregar o documento que está em formato PDF. Com esses elementos reunidos, poderá entregar ao banco ou ao seu intermediário de crédito, ou poderá entregar-me essas informações, onde terei todo o gosto em ajudá-lo. Basta que me informe via Messenger ou clique no link da página. Em termos de prazos para obter uma resposta do banco, muitas vezes eu tenho uma resposta em 2 dias, em alguns casos poderia ter 5 dias, dependendo da credibilidade bancária de cada cliente. Se o seu crédito não for aceito, e como tenho por hábito não desistir primeiro, eu tento sempre com outras entidades até aprovar o seu crédito. Isto tudo dentro do possível. Os clientes têm que ter sempre as condições mínimas para que isso aconteça. De vez em quando tenho pedido de ajuda de clientes que não conseguem aprovar o crédito e muitas dessas vezes eu consigo uma resposta positiva noutras instituições. Tudo isso depende do tal cliente-alvo que falei no início. Ora bem, eu quero mencionar aqui um ponto muito importante. Caso esteja a pensar em adquirir uma casa, eu recomendo seriamente a todos a não entregar dinheiro adicional ou não assine nenhum contrato, por exemplo, um CPCV, ou seja, um contrato de promessa de compra e venda, sem ter, primeiramente, a aprovação do seu crédito. Isto porque, se o fizer, caso o seu crédito não seja aceito, automaticamente perderá esse sinal e não haverá maneira legal que exija a devolução desse dinheiro. Só deverá unicamente fazer uma promessa de compra assim que tenha a confirmação do seu banco. Eu, por exemplo, tenho por hábito de só visitar imóveis com clientes só após saber se o crédito está aprovado e até que valores o cliente pode comprar.
Isto para evitar desilusões, pois seria bem desagradável criar falsas expectativas de mostrar um imóvel que o cliente não possa comprar se o cliente tem uma aprovação bancária até 150 mil euros e mostrar uma casa de 200 mil euros não faz qualquer sentido. Não é nada agradável para ambas as partes. Aqui criar falsas expectativas ao cliente. Isto seria perder o seu tempo e o do próprio consultor imobiliário. Ora bem, mas como é que os bancos controlam os seus créditos? Existe uma fórmula que todos os bancos usam para análise de crédito, basicamente será através do resumo da sua receita mensal, do agregado familiar, isto é, o dinheiro que leva para casa todos os meses, depois é contabilizado todas as despesas mensais fixas, resultando um valor final, liquidez. Após essa contabilização desses elementos, é aqui que é calculada a sua taxa de esforço. Se a sua taxa de esforço demonstrar um valor percentual alto, existe uma grande probabilidade de o financiamento ser reprovado, ou o banco irá solicitar uma grande entrada inicial com o intuito de reduzir este risco na operação. Normalmente, para uma cliente com uma taxa de esforço aceitável, o valor de entrada é de 10%, o restante é financiado pelo banco. No caso de ser uma família com a taxa de esforço ser mais alta, ou seja, com maior risco, o analista financeiro do banco irá pedir um pouco mais, poderá ir até os 20%, 25%, e a própria taxa de juros irá subir em virtude do risco. A taxa de esforço, por regra, para que seja aprovada, não poderá ser superior a 33%, ou seja, um terço do rendimento total do agregado familiar. Alguns bancos podem ir até subir até os 40%, depende de tudo do perfil do cliente e do seu rating. Ora bem, como calcular a taxa? A fórmula é muito simples, é a soma de todas as suas despesas mensais fixas, é dividir pela receita mensal vezes o valor 100, que irá produzir um valor percentual. Eu vou dar aqui um exemplo. O seu salário é de 1.400 euros, mas tem um crédito pessoal de 220, ao qual a taxa é calculada da seguinte forma. 220 é dividido por 1.400, que é o seu salário, vezes 100, dá 15%. Neste exemplo em particular, a família teria todas as condições necessárias para aprovação do seu crédito. Numa situação destas, a entrada seria de 10%. E existem exceções de não ser necessária entrada unicamente se estiver a comprar diretamente ao banco, ou seja, um imóvel de retoma mas também salvo se reúne as condições mínimas necessárias. Isto até apresentado amanhã, a situação pode mudar e as taxas podem subir um pouco mais. Para o caso de um agregado familiar não ter os 10% de entrada, existem maneiras e poderei sempre ajudar nesse sentido para contornar essa situação. Basta que no contacto via Messenger ou na minha página terei todo o gosto em ajudar a ultrapassar esse problema. Eu chamo Paulo Freitas, eu sou consultor e agente imobiliário da Mozilla. Já agora convido a visitar a minha página Paulo Freitas, a Mozilla Imobiliária, e clique em gosto para receber todas as minhas publicações futuras, pois no decorrer deste ano irei publicar diversos vídeos de aconselhamentos para comprar e vender casas.